A mudança de Juiz de Fora para Planura. Março de 1972, logo no começo deste ano morava eu e minha família na cidade de Juiz de Fora, na cidade de Minas Gerais. Trabalhava como motorista, cobrador, vendedor e comprador na firma Cama Econômica Indústria e Comércio Limitada. Anexo a esta narrativa, uma cópia da xerox de minha carta de apresentação, como prova desta afirmativa, para que todos os leitores deste livro possam acompanhar passo a passo o desenrolar desta aventura. Com a perda de minha mãe adotiva, fiquei desgostoso e resolvi mudar de cidade, procurando um novo emprego em uma nova cidade. Era 25 de março de 1972. Algumas semanas depois, estava eu, transferindo-me para a cidade de Planura, no mesmo estado de Minas Gerais. Corria tudo normal, não sabendo que o destino fora traçado por forças ocultas, e que ali seria o palco de uma sessão fantástica, além de minha imaginação. Éramos 6, minha esposa, eu, e 4 lindos filhos, Delo, Décia, Delma e Dilva, até aquela data. Quando me casei prometi a Deus, que se o primeiro filho fosse homem, colocaria o nome de todos eles com a letra D. Seria uma prova de agradecimento e todos os nomes teriam 5 letras em homenagem aos seus filhos Jesus. E assim foi feito. E tudo corria bem, os garotos começaram a estudar, eu a trabalhar, ganhando o pão de cada dia, e minha esposa dedicava-se ao fazer diário de sua casa. Aos domingos, quando tinha folga, saímos para passear com a nossa Kombi. Embora velha, mas bem conservada, era ela que transportava nossas pequenas mudanças de uma cidade para outra. Íamos à margem do rio e ali nós passeávamos, pescávamos e tomávamos banho. Voltando todos alegres por termos passado horas agradáveis. Assim, tínhamos uma vida normal como qualquer outra família que tem respeito a Deus e a seus semelhantes. No serviço como motorista, fui designado para guiar uma Kombi, nova e moderna. Minha tarefa resumia-se em transportar os chefes de setores às suas casas e buscá-los na hora do almoço e depois durante o dia, ficava à disposição de um engenheiro e sua turma, responsáveis pelo serviço hidroelétrico da obra. Tudo corria bem, os garotos estudavam alegremente e a mudança da cidade de Juiz de Fora para Planura foi ótima. Com o passar dos meses, fui designado para ser o chefe noturno do transporte. Uma pequena promoção, que para mim, era o início de melhores dias. Anexo, xerox para comprovação do fato. Não sabendo eu, que tudo estava traçado em meu destino. E cada dia, sem eu saber, estava sendo preparado para uma divina missão, histórica e polêmica. Estava sendo construída à margem do Rio Grande, uma grande hidrelétrica, cujo leito separa 2 estados. De um lado o estado de São Paulo e do outro o de Minas Gerais. Na divisa do estado de São Paulo, fica a cidade de Porto Colombo e do outro lado a pequena cidade de Planura. Ligando estas 2 cidades, há uma ponte de concreto por onde passavam os caminhões que conduziam todo o material da obra. Talvez por ser melhor localizada e sua topografia favorável, achou-se conveniente construir nosso acampamento no lado do estado de Minas Gerais, junto à cidade de Planura. A obra adquiriu uma grande área entre a cidade e o trevo da principal rodovia federal. E uma segunda pequena cidade foi construída.
com lindas avenidas, lago artificial e em cada lado da avenida, foram construídos bairros operários e executivos e casas modernas para a diretoria. Com toda a estrutura possível de lazer, contando com piscinas, campo de futebol e um pequeno ambulatório para emergências. Planura era desconhecida, mas com os novos investimentos, foram ampliando seu comércio e surgindo novas redes de agências bancárias, pensões e hotéis. Dizem que até mesmo o vigário da paróquia que havia pedido transferência, resolveu ficar depois do progresso, ampliando a igreja para receber os novos membros paroquianos. Até outras cidades que viviam das fazendas, começaram a ampliar seus estoques, devido à procura de novos produtos. Não poderia jamais iniciar minha fantástica aventura, sem mencionar certos acontecimentos que estavam ocorrendo no roteiro de ida e volta para a obra. Acontecimentos que davam origem a diversos acidentes e que nunca tinham explicação. Planura é uma cidade plana, não existem morros e nem serras, somente algumas elevações que qualifiquei como chapadas. A estrada de terra batida, bem conservada pela companhia, devia ter uns 13 quilômetros da Vila à Obra. Tinha alguns pontilhões em seus trechos para atravessarmos os riachos que vinham das fazendas e que desaguavam no Rio Grande. Numa pequena parte da estrada, crescia um mato verde de altura de quase 2 metros, parecendo um canavial. E era exatamente neste trecho que aconteciam os mais estranhos acidentes, sem vítimas e que tenho certeza, que até hoje ninguém soube desvendá-los. Os mistérios que vou relatar ficaram guardados comigo durante 20 anos. Tudo aconteceu depois que comecei a trabalhar na hidrelétrica de Porto Colômbia. A maioria dos nossos colegas motoristas já haviam passado por acidentes e acontecimentos estranhos e fora do comum, havendo muitos deles iniciado as investigações com a chefia da obra, polícia e vigilância, mas sem nenhum resultado positivo. Os carreteiros e caminhoneiros que transportavam material pesado para a obra, pertencente às firmas das capitais, sempre comentavam que quando passavam a noite naquele trecho, seus veículos apresentavam defeitos nos carburadores, falta de gasolina e sentiam medo e arrepios. Para nós era motivo de risos e era o comentário do dia. Assim o tempo ia passando, e de vez em quando novos acidentes. Não tenho nenhuma intenção de fantasiar os relatos, não deixo de relatá-los, porque faz parte desta aventura. Pois, é o elo principal da corrente e faltaria o pivô da história. Numa bela manhã de sol do mês de setembro de 1973, logo depois do café, o dono de uma pequena fazenda situada à margem da estrada que dava acesso à obra e ao trecho citado, chamou seu empregado responsável pelo trator, solicitando que fosse arar uma pequena área de terra do outro lado da rodovia. Terras que deveriam ser preparadas para receber as primeiras sementes antes da chuva do mês de setembro. O jovem rapaz, obedecendo às ordens de seu patrão, seguiu para executar sua tarefa. Não sabendo ele que iria acontecer algo estranho na sua vida. O inevitável aconteceu. Ao passar a porteira que dava acesso à estrada, um veículo que vinha em sentido à obra, bateu no meio do trator, cortando pelo meio. Foi o tempo do tratorista ser jogado para 10 metros do local e sofrer alguns arranhões e um grande susto. Ele alegou às autoridades que foram investigar os fatos, que o veículo era um basculante de cor verde que não tinha carroceria e sim uma travessa larga em cada lado. Para concluir, o referido caminhão não havia aparecido na obra, e na estrada não havia outra saída. O caso foi dado por encerrado pelas autoridades locais. Alguns dias depois, uma caminhonete F1000 levava uma turma de operários para a vila, e no mesmo local dos acontecimentos, o tampão da frente levantou-se, deixando os operários assustados. E a chefia justificou que o motorista não tinha fechado bem o tampão. Uma semana depois, saí da obra levando os chefes de setores para almoçarem em suas casas, como fazia todos os dias, e quando passávamos no local, o vidro da frente da Kombi recebeu uma pedrada, espatifando em mais de 100 pedaços.
Para surpresa dos chefes, eu não estava em alta velocidade e não havia passado nenhum veículo em alta velocidade que motivasse o deslocamento da pedra. Vocês não acham que seria muita coincidência, tudo isso no mesmo trecho daquela estrada? Mas muitos mais aconteceram e estou relatando apenas alguns. Às 7 da manhã de outra semana, um caminhão saiu atrasado para buscar uma turma de operários da vila. É lei da empresa que todos estes veículos andem com capotas de lona e os bancos, para que os operários estejam livres do sol ou da chuva e de outros acidentes. Este veículo saiu da garagem e quando chegou na vila, estava sem a lona e sem os bancos. Pergunto, onde estariam eles? Quando o veículo chegou na praça local, os operários começaram a reclamar e outros davam risadas. O motorista saiu de sua cabine para conferir as reclamações dos operários. Mas, mesmo assim todos foram de pé. Ao passar no local, não foi surpresa ver os bancos e as lonas todas em cima do capim, tudo em perfeita ordem. Este acontecimento quase motivou a dispensa do motorista, que foi culpado de alta velocidade. Mas tudo foi abafado, como se nada houvesse acontecido, ficando as dúvidas aos chefes dos setores: será que a lona e os bancos estavam soltos? Este último caso que escolhi para narrar, tem como personagens pessoas que fazem parte do segundo escalão da chefia. Ele era supervisor do transporte e chefe-geral dos canteiros de obra da companhia. Estava eu de plantão, num sábado à tarde, quando o referido solicitou uma condução, sem motorista, a fim de fazer uma diligência na área, e depois iria a um casamento com sua esposa, na cidade de Barretos. Esta cidade ficava distante a uns 40 quilômetros da obra, no estado de São Paulo. Eu estava ciente, e ele não ignorava o regulamento da companhia. Nenhum veículo da obra poderia sair sem o motorista titular. Mas existe um velho ditado, que para toda regra há uma exceção e quem pode mais manda. E se tratando de fiscal-geral da companhia, não pude dizer não ao seu pedido. Chamei um motorista de uma das caminhonetes e solicitei que revisasse o veículo para nada faltar. Assinei o documento de saída e entreguei as chaves, desejando boa viagem e solicitando o horário de regulamento da noite. Nenhum transporte poderia passar da meia-noite, somente com autorização do Departamento de Transporte do primeiro escalão. Ao jovem motorista de plantão, mandei bater o ponto, e o mesmo foi para sua casa sem perder as suas horas extras. Tudo estava acontecendo sem eu poder fazer nada e contra minha vontade. Alguém me dizia que algo ia acontecer e alguém iria pagar o pato. Comentando com meus colegas de serviço, todas as opiniões foram iguais. O que eu poderia fazer? Se tivesse outro encarregado, eles fariam o mesmo, porque era comum o supervisor levar o veículo sem ordem expressa da chefia. O expediente continuava sem outra normalidade para o momento. Dei por encerrado o episódio. Mas o tempo foi passando e quando deu 22 horas, comecei a ter estranhas sensações, e me lembrei que não havia chegado o referido veículo, e dali em diante a minha preocupação aumentava a cada batida do relógio de parede. 10h45 e nada. Chamei o nosso motorista de plantão e avisei que iríamos sair. E passei a chefia do comando para outro colega experiente, até que eu voltasse. E avisei a todos que até a vila de lá, transmitiria um comunicado e se até lá o nosso chefe chegasse, que eles telefonassem para o ambulatório. Realmente eu estava sentindo algo no ar. E o que me deixava um pouco mais calmo, era saber que o veículo estava na mão de um chefe experiente no volante. Mas havia um último detalhe, o trecho fatídico, onde tudo acontecia. Por quê? Qual o motivo? Que mistério era aquele? Passamos pelo local, tudo estava em ordem. Chegamos na vila e não havia nenhuma comunicação. Resolvi voltar, pois minha preocupação aumentava. Já eram 23 horas e quando estávamos a 50 metros do local, vimos um vulto dando com as mãos para pararmos. Alguém estava sentado na margem e logo verificamos que havia acontecido o que estávamos pensando.
Não tivemos mais tempo de pensar, removemos os dois para o ambulatório. Ali foram medicados e ficaram em observação e repouso. Autorizei a ambulância da obra para que seu motorista ficasse de plantão e, se fosse o caso, levasse os dois para a cidade de Barretos, na Santa Casa, pois ali havia todos os recursos. Outras providências não tomei, deixei para o dia seguinte, quando passaria o cargo ao colega do dia. No dia seguinte, a ambulância conduziu os dois para suas casas no acampamento. Logo depois fui visitar o local do acidente e a caminhonete. A remoção foi feita pela segurança da empresa, juntamente com o relatório da polícia. À tarde, fui visitá-los e ouvi suas explicações. Ele disse que tudo corria bem, mas quando chegaram naquele local, suas vistas escureceram, e como vinha meio acelerado, perdeu a direção, jogando o veículo no matagal. Sua esposa bateu com a cabeça e o corpo no chão e ele com a testa no volante. E se não fosse a minha chegada, não saberia o que poderia ter acontecido, porque era sábado e quase não passava carro naquela hora. Não sabendo ele, que eu estava à sua procura. A diligência foi feita e esclarecidos os fatos. Foi feito um relatório policial para a diretoria e junto uma declaração do mesmo, me inocentando de todas as responsabilidades e da culpa da saída do veículo sem o devido motorista. Mesmo assim a corda sempre arrebenta no local mais fraco e fui afastado do cargo, ocupando o meu antigo serviço. Mas agora eu sei que tudo fazia parte da minha missão. Ele foi afastado do serviço por abuso do poder. Numa sexta-feira do mesmo mês, estava eu no setor de transporte, como um simples motorista, substituindo um colega que tinha tirado férias. O telefone tocou e solicitaram um veículo para conduzir 10 operários à cidade de Frutal. O pedido vinha do escritório da parte hidráulica. Eram 22 horas, e a turma estava pronta para ir descansar, depois de longas horas de trabalho. Não era normal sairmos depois das 22 horas e voltarmos quase meia-noite. Pois, desde que eu estava trabalhando na companhia, minhas tarefas eram sempre de dia, e pouquíssimas vezes cheguei às 19 horas da noite. Logo me veio o medo e o receio de ter que passar no local de volta sozinho. Recebi o romaneio e quando ia saindo, uma colega de serviço me disse rindo: "Hoje será o dia de encontrar o fantasma da meia-noite." Eu lhe respondi: "Se a fantasma for bonita e sensual, faremos um programa ao luar." Não sabendo que ele tinha razão e o meu dia havia chegado. Aquela noite marcava o momento exato do meu encontro com o extraterrestre. Saí com a caminhonete e verifiquei se tudo estava em ordem. O encarregado da turma foi na cabine comigo e o restante na carroceria, todos bem acomodados. Ao passar pela guarita, o guarda que estava de plantão me disse: "É hoje, Sanis. Sua hora chegou." E sorriu todo satisfeito. Tudo na base da brincadeira. Saímos, e a noite estava quente e agradável, e o céu estava livre de nuvens. Para passar o tempo até a cidade de Frutal, fomos batendo papo, falando de festas, pescarias e outros tipos de lazer. Até chegarmos em Frutal, a noite já não era a mesma e o tempo havia mudado, ficando mais escura e fria. A cidade estava deserta, tudo era um imenso silêncio. O relógio da pequena matriz batia 22 horas e 50 minutos. Era exatamente o tempo que eu tinha gasto até ali. 50 minutos. Frutal se destacava por ser uma cidade maior que Planura. Seu comércio era mais atacadista, para atender às fazendas vizinhas. Futuramente, em virtude de energia barata, muitas indústrias deveriam se instalar ali. Quando parei o veículo, todos estavam alegres e sorridentes e desejaram-me boa viagem de volta. Fiz calmamente a volta da caminhonete e saí em retorno à obra. Depois que tinha passado o posto de gasolina, parei no acostamento para respirar um pouco aquele ar puro. A noite havia tomado um novo aspecto e estava triste e frio. Resolvi voltar à cabine e continuar a viagem. Não sei por que tive a impressão que na hora que eu desci, havia alguém me seguindo. Senti um calafrio e os meus cabelos do braço levantaram-se.
Meus pensamentos já não eram o mesmo. Sentia que havia no ar alguma coisa. Apertei o pé no acelerador e logo depois estava eu chegando no trevo de Planura. Olhei no relógio. Faltavam 30 minutos para meia-noite. O susto já havia passado e achei melhor passar em casa para saborear um delicioso prato feito pela minha esposa. E depois de 5 minutos já estava em casa. Encontrei minha esposa acordada, passando uniformes dos garotos. Ela, como sempre, estava alegre e sorridente. Esquentou o café e colocou um pedaço de bolo de fubá na mesa. E com satisfação fiz aquele lanche. As crianças estavam no segundo sono. Depois, com um beijo, me despedi e logo estava no início da estrada que ia até a hidroelétrica. Olhei no relógio. Ia dar meia-noite. As recordações dos acidentes foram passando um a um, parecendo um filme. O medo e o pavor iam a cada momento aumentando. Pensei no último acidente que motivou minha dispensa do cargo de chefia do transporte, que durou apenas 3 meses. Mas a vida é assim, nada se cria, tudo se transforma. Hoje nós estamos aqui. Amanhã, só Deus pode saber. Quem sabe tudo isso não teria sido por uma determinação divina. E assim eu ia seguindo viagem para a obra sem nenhuma pressa, esperando as horas passarem calmamente. Não sabendo que tudo aquilo era o início de uma determinação divina. Que eu jamais poderia entender e que estava chegando a hora exata de uma longa viagem por 2 dias ao longo do espaço universal. Continuava a noite escura e fria. Parecia que ia chover e me lembrei do fazendeiro que ia arar a terra para plantar suas sementes, e que de um momento para o outro ficou sem o seu trator. Mas graças a Deus, nada aconteceu com o motorista. E neste exato momento, voltei à realidade. Um medo descontrolado tomou conta do meu corpo. Foi aí que o inevitável aconteceu.